Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para falar sobre o São Paulo que avançou na contratação de um centroavante. Trata-se do brasileiro Marcelo Rian, 23 anos de idade, 1,88 m de altura, jogador formado no Bahia que nesse momento defende o UFC Tóquio. Ele pertence a um outro time japonês, o Sagan Tosu, mas foi emprestado ao UFC Tóquio, onde soma 25 jogos e 12 gols na atual temporada, números bem bons, mas é importante contar que nas últimas partidas do UFC Tóquio ele tem sido mais reserva do que titular. Temporada anterior também no Japão de 33 partidas, 15 gols e 2 assistências. Esse jogador surge no Bahia e enquanto estava naquele processo de transição do Sub-20 para o time principal, acabou comprado em 2022 pelo futebol japonês. Negociação do São Paulo está avançada, a tendência é que o São Paulo consiga o atleta por empréstimo, resta saber se até dezembro desse ano ou até a metade do ano que vem. O Marcelo Rian faz enorme esforço para que o negócio aconteça, ele está louco com a possibilidade de assumir a condição de titular do São Paulo na reta final de Campeonato Brasileiro e também Libertadores da América. O que você pensa sobre Marcelo Rian? O Tricolor está atrás de mais um reforço? Você perguntou lá no início do programa, será que o Miller vai gostar desse nome? Vou trazer para vocês então aqui Marcelo Rian, atacante de 23 anos, que foi ali revelado pelo Bahia no início da sua carreira e hoje joga lá no Japão, no Tóquio FC, mas na verdade ele pertence ao Sagan Tosu. Está emprestado ao Tóquio, inclusive caso viesse para o São Paulo, precisaria retornar ao seu time de origem para de fato vir jogar aqui no São Paulo. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo nosso querido Marcelo Bazejo, da GazeteEsportiva.com, e as informações então foram colhidas ali junto ao departamento de scout do clube, foi atrás ali de um atacante que tivesse características parecidas ali ao do André, então a gente vê de fato que o Marcelo ele tem uma boa estatura, ele é muito bom em cabeceio, também bastante presente na área, e quando você pega, para pesquisar um pouquinho sobre esse jogador, vê que ele está fazendo uma ótima temporada lá no Japão, são 25 gols marcados em 12 jogos disputados, então realmente é um jogador que vem se destacando bastante com a camisa do Tóquio UFC. Agora, como eu disse, precisaria voltar desse empréstimo com esse clube para vir aqui para o São Paulo. A ideia pensada aqui pela diretoria seria de um empréstimo também, sem custos então para o São Paulo, com uma cláusula que tivesse uma opção de compra no final desse período aí de 6 meses. E por que o São Paulo está indo em busca de um centroavante, de um atacante? Ontem a gente trouxe aqui também a pesquisa ali pelo Marcos Leonardo, que jogava no Santos, que hoje está lá no mundo árabe. Marcos Leonardo, que está no mundo árabe, no Al Hilal, e que hoje também fazia ali, o São Paulo foi atrás de buscar notícias sobre ele. Pois bem, porque o André Silva é mais um que se machucou também no joelho, assim como Caleri, assim como Rian Francisco também. Então, nesse momento, o Marcelo é quem está ganhando essa disputa, vamos dizer assim, até por conta do valor, Ele viria ali para um empréstimo com opção de compra até o final do ano. Tá certo, gente? Eu vou voltar com vocês por aí, mas só também trazer notícias boas para vocês do treino de hoje. Oscar, pela primeira vez desde a lesão dele na vértebra, na coluna vertebral, treinou hoje aqui sob supervisão médica. O Wendel também está muito próximo do retorno, pode ser relacionado no próximo sábado contra o Cruzeiro, se a evolução dele continuar assim positiva, e também o Arboleda também vem treinando com o grupo, pode ser que o seu retorno esteja em breve. Tá bom, gente? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem então essa possível negociação, contratação do Marcelo Rian. O que vocês acham? O Marcelo Rian estava no Japão, como a Marina falou. Se revelou no Bahia. Mas é o que a gente está falando, Uma coisa é você jogar, com todo respeito ao Bahia, você jogar no Japão, aí você vem e joga no São Paulo, é um outro momento, é um clube sem tirar a grandeza de ninguém, Miller, sem diminuir ninguém, Mas todas as contratações que são feitas por esses clubes, que repito, não sejam Flamengo e Palmeiras,
acabam virando como apostas. Mas é um jogador que já tem um currículo, uma certa rodagem. É o que o São Paulo tem de tamanho. Se vai jogar ou não, é uma outra questão. É o tempo que vai dizer, Miller. Assim, Michele, se eu fosse o São Paulo, eu arriscaria no Marcos Leonardo. Aí sim. Esse é um jogador que está mais recente nos nossos olhos. Um cara mais consagrado, ele é um jogador artilheiro, né? Cheira a gol. Já tem mais história também. Esse seria sim, uma excelente contratação. Mas e o bolso? Será que dá? Só que o São Paulo, infelizmente, está com o cofre vazio. É isso. É aquilo que você falou. Dentro da possibilidade do clube, vai trazer o Marcelo Rian, que realmente, para mim, também é uma aposta. Olha só, a gente quer fazer um churrasco domingo. Vamos lá, picanha, tá? Não tô com grana pra comprar uma picanha. Você vai lá, pega uma outra carne. Contra filé. E você faz o churrasco. Contra filé e frango. Dá pra fazer um churrasco legal, vai fazendo. É assim que vai tocando. No futebol não é diferente. O Lucas vai operar. O tal tratamento conservador, ao que parece, não funcionou. Tem inclusive um comunicado agora já oficial do São Paulo, não é isso? O São Paulo postou há pouco a seguinte nota. O atleta Lucas Moura, que sofreu uma lesão ligamentar parcial e estiramento na cápsula posterior do joelho direito, com indicação de tratamento conservador, vem se queixando de incômodo no local, razão pela qual passará por um exame artroscópico para avaliação de cicatrização no próximo sábado, dia 30, no Hospital Albert Einstein. A artroscopia, né, Tironi, é um exame, é uma checagem e possivelmente no ato da artroscopia você faz alguma limpeza. Isso. Mas a artroscopia, ela é uma incógnita. Ela pode achar lá um problema mais grave e que ele tenha que fazer uma cirurgia mais grave e que ele possa, por exemplo, perder o ano mesmo. Faltam 3 meses para acabar o ano. Não é certo que ele volte a jogar futebol esse ano. Um ano em que ele disputou reles 18 partidas, sendo que desde março ele não conseguiu começar um jogo sequer. Então, é bem possível que o Lucas, dependendo do que a artroscopia constatar no sábado, não possa mais jogar esse ano. É possível. Não é uma... A hipótese melhor é a artroscopia revelar pouco comprometimento no ligamento, a limpeza, digamos assim, funcionar e ele poder voltar com fisioterapia antes do final do ano. Repetindo, o calendário foi encurtado em pelo menos 20 dias, ou seja, o ano é mais curto, faltam 3 meses para acabar a temporada. Esse é o caso do Lucas, que a gente, né, Tironi, não só pela informação que eu tive de não suportar o treino de sábado, de sexta e sábado, que a gente no campo, observando ele jogando, tinha a convicção de que alguma coisa não estava bem. Sobretudo nos novos movimentos dele, que eles têm tentado aprimorar, que é a questão da impulsão. Para mim, além de parecer travado, você reparava sempre, quando ele subia para cabecear, na aterrissagem, ele demonstrava dor e incômodo. Isso desde do Alianza Lima, lá na primeira parada. E agora foi assim também nesses últimos jogos, né? Muito bem, então tá aí o primeiro panorama da questão do Lucas. Então é isso, vai fazer uma artroscopia, é o que o Arnaldo falou, né? É uma caixinha de surpresa. Você pode fazer uma limpeza aí, falar, puta, era isso mesmo, tá simples, melhorou e tal, e o planejamento segue o mesmo, como pode falar, cara, vai ter que operar e perde a temporada. Não somos médicos, não temos a menor ideia do que é pra fazer, mas assim, é um indicativo de que tentou, se esforçou, fazer um tratamento alternativo, conservador tal, e que isso efetivamente não funcionou, né? Acho que isso tá claro, né? Se o cara voltou com dor e agora vai ter que fazer uma artroscopia, não funcionou, né? Não funcionou. Nos melhores casos, você faz uma artroscopia, em menos de um mês o jogador já tá correndo, já tá fazendo alguma coisa, né? Quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem. Claro que também, nesses casos, muitas vezes, e no caso do Lucas foi assim, isso eu posso atestar, na definição do tratamento conservador,
O atleta também tem a sua opinião. Sim. O Lucas não queria operar, não queria nem passar por artroscopia, assim como o André não está querendo operar, certo? Uhum. Ele está preferindo o tratamento conservador, mas aí é uma questão do atleta ter até um limite na sua decisão, né? E a questão do médico ser um parecer final, né? Olha, não vai adiantar o tratamento conservador nesse caso. Né? Então, o André está nesse dilema agora também com uma lesão no joelho, não querendo operar. E o Lucas, depois de tentar alguns tratamentos conservadores, inclusive a infiltração, vai passar por uma cirurgia que não é invasiva, em princípio, mas pode vir a ser, dependendo do que a artroscopia apontar. Então, no sábado a gente vai estar com um olho em BH, no Mineirão, São Paulo joga, e tem sido assim, e um olho aqui no Hospital Albert Einstein para ver o que a artroscopia do Lucas apontou. Bom, vamos falar agora da questão do Oscar. O cara apareceu, né? Fazia tempo que não tinha nem foto do Oscar. Hoje apareceu ele correndo, né? Nas fotos. Não é assim, né? Não tem uma foto do Oscar no gramado desde que ele sofreu a fratura na vértebra e tudo mais, nas vértebras, né? E hoje ele aparece pela primeira vez, de fato, se exercitando uma corrida leve no gramado do São Paulo, e tem um parágrafo sobre ele no informativo do São Paulo. A novidade do dia ficou por conta do meio Oscar, que nesta manhã fez sua primeira atividade no gramado com uma corrida sob a supervisão da fisioterapia, além dos exercícios de fortalecimento na parte interna do Super CT. O jogador se recupera de fratura em 3 vértebras lombares sofridas durante uma queda na vitória de 2-0 sobre o Corinthians, no dia 19 de julho no Morumbi. Ele está prestes a completar a 6ª semana do processo de recuperação das fraturas, de um prazo previsto de até 8 semanas, conforme a evolução clínica e funcional do atleta. O que esse informe quer dizer? Quer transmitir que o Oscar, a recuperação dele está dentro do prazo, né? 6 de 8 semanas. Porém, o fato dele só agora ir para o campo dar uma leve corrida me faz crer que quando completarmos a 8ª semana de previsão, ele ainda estará longe de uma possível volta aos campos. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí eu vou dizer, com mais 2 semanas de prazo, a temporada passa a ter somente mais 2 meses e meio. E aí a gente vai poder constatar se ele vai ter condição de jogar até o final do ano ou não, como o Lucas. É fato que o São Paulo, sobretudo no segundo semestre, não conta com seus 2 principais jogadores e seus 2 jogadores mais caros. Agora, Lucas é joelho, Oscar é outra coisa, certo? Então, não é Moisés Cohen com Oscar, é outro tipo de especialista, outro tipo de... né? Então, é por isso que, assim como o Luiz Gustavo, é outro tipo de especialista, outro tipo de médico, né? O caso da embolia pulmonar, e o Luiz Gustavo esperava, não tem informe sobre ele hoje, mas esperava ter voltado já aos campos em agosto e não foi liberado ainda também para voltar aos campos. Também não é certeza que ele volte esse ano. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após perder o Caleri, o Rian Francisco e agora o André Silva para o restante do ano, o São Paulo busca um novo centroavante no mercado. Mas na minha visão, se for trazer um atacante no estilo Marcos Leonardo, que seja muito bem-vindo, mas também é muito difícil pela grave crise financeira do São Paulo. Agora, se for para trazer um jogador do estilo de Neno, que esteja livre no mercado, que chega sem custo, mas também que não decida e não joga, que fique por isso mesmo, né, galera? Até porque o São Paulo já conta com o Ferreirinha
com Gonzalo Tapia e com o Henrique Carmo, que pode jogar junto com o Luciano no ataque. Até porque, na minha visão, um centroavante jogando com essa linha de 3 zagueiros deixa-se um ataque mais lento. Agora, Ferreirinha e Luciano, por exemplo, ia ficar um ataque com muita velocidade. Até porque o Zala do São Paulo não sobe muito, nem o Enzo Dias na esquerda e nem o Cédric na direita, mas isso pode mudar nos próximos dias, até porque o Wendel está voltando de lesão, ele que sobe muito mais do que o Enzo Dias, e na direita chegou o Mailton, que muito provavelmente deve subir muito mais do que o Cédric. Já na zaga, o Arboleda também deve estar de volta em breve, ele que é muito bom na jogada aérea. Então o São Paulo tende a evoluir muito para essas quartas de final da Libertadores. Já no meio-campo, o Oscar e o Luiz Gustavo seguem como dúvida para o restante do ano. Já o Lucas Moura é complicado também, né, galera? Até porque ele joga 2 jogos e depois fica 2 meses fora. Então o São Paulo busca evoluir, busca alguns jogadores como novo centroavante, pensando nas quartas de final da Libertadores contra a LDU. E o Tricolor está muito próximo, né, de anunciar essa parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis. E na minha visão, como eu sempre falei aqui no canal, acho sim um bom negócio essa futura parceria. E começou a sair as primeiras informações, né, galera, do que pode acontecer nessa parceria. O São Paulo deve receber 250 milhões de reais do fundo, né, do Marinakis, junto com a Galápagos, para o São Paulo investir na base. Mas desses 250 milhões de reais, 50 milhões, o São Paulo vai poder fazer o que quiser, pagar contas, por exemplo, e o São Paulo deve ficar com 70% das vendas dos jogadores e o Marinakis 30% numa duração de 5 anos. Então não vai vender a base, né, galera? Como alguns torcedores e alguns comentaristas falam, é apenas um contrato que tem começo e fim. E na minha visão faz muito sentido, até porque várias vendas que o São Paulo já faz. O Beraldo, por exemplo, o São Paulo ficou com apenas 60%. O Lucas Ferreira, o São Paulo tinha 60%, depois comprou mais 20%. Então, várias vendas que o São Paulo já faz, já divide um pouco essa porcentagem. Então, 30% vai ficar com o Marinakis, que não vai mudar muito, né, galera? O que vai mudar é que o São Paulo vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos e deve triplicar suas vendas. Então, já que não pretende virar SAF nos próximos anos, precisa fazer alguma coisa. E esse investimento na base, acho sim um bom negócio. E após 8 jogos invictos, com 6 vitórias e 2 empates, o São Paulo volta a campo amanhã, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Mais um jogo muito difícil e importante para o São Paulo buscar pontos. Até porque se não for campeão da Libertadores, tem que buscar uma vaga na próxima via Brasileirão. Depois, no dia 14, joga em casa contra o Botafogo. No dia 18, joga o primeiro jogo contra a LDU pelas quartas de final da Libertadores. No dia 21, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. E no dia 25, tem decisão. O São Paulo joga em casa o segundo jogo das quartas de final da Libertadores contra a LDU. Então esses são os próximos jogos do São Paulo. E após a chegada do Hernan Crespo, o São Paulo evoluiu muito. Agora em 21 jogos, venceu 8, 6 com Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 5. No momento, né, o Flamengo lidera o campeonato com um jogo a menos e 46 pontos. Em segundo, com 2 jogos a menos, aparece o Palmeiras com 42. Em terceiro, o próximo adversário do São Paulo amanhã, o Cruzeiro, com 41 pontos. Em quarto, aparece o Bahia, com 36 pontos. Em quinto, Botafogo. Em sexto, Mirassol. Em sétimo, São Paulo. Os 3 com 32 pontos. Mas tanto o Bahia, o Botafogo e o Mirassol têm 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em oitavo, aparece o Bragantino com 30. Em nono, Fluminense com 27. Em décimo, Ceará com 26. Em 11º, Corinthians com 25.
Em 12º, Atlético Mineiro. Em 13º, Internacional. Em 14º, Grêmio, os três com 24 pontos. Em 15º, Santos com 21. Em 16º, Vasco da Gama com 19. E abrindo a zona de rebaixamento, também com 19, aparece o Vitória em 17º. Em 18º, Juventude com 18. Em 19º, Fortaleza com 15. Em último lugar, o Sport com apenas 10 pontos. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!